Deus criou o mundo pela sua palavra. Deus criou a humanidade pela sua palavra. Lá no evento em Atos, capítulo de número 2, não foi um vento que provocou um som, mas um som como de um vento. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, ou seja, Deus falou em Atos 2 e as pessoas ficaram cheias do Espírito Santo e ali houve o nascimento da igreja cristã, o nascimento da igreja de Jesus Cristo. E ao longo dos mais de 2000 anos de história, o que tem sustentado a igreja não são programações, não são eventos, é a palavra de Deus. A boa notícia é que nós estamos diante de nós nessa manhã. Não é um artigo acadêmico, não é apenas uma revista, nós não estamos lendo qualquer jornal, nós iremos ler a santa palavra de Deus. E se a sua vida se encontra sem forma, vazia, num abismo, em meio às trevas, a boa notícia é que essa foi a matéria-prima que Deus usou para criar todas as coisas por intermédio também da sua palavra. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que toda a nossa atenção não seja roubada e que o nosso coração seja levado cativo ao trono da graça e que saiamos daqui mais alimentados, não apenas informados, em nome de Jesus. Amém? Ageu, capítulo de número 2, verso de número 7 até o 9. Palavra de Deus para o nosso culto de Natal aqui em nossa amada igreja. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez? Jesus, obrigado pela sua palavra. Reverenciamos a sua palavra. Reverenciamos o poder que há nela. E sabemos que em um instante, uma palavra, iluminada pelo Teu Espírito Santo, tem poder de transformar as nossas vidas por completo. Abençoe-nos, Senhor, nessa manhã. Que eu não fique aquém, que eu não vá além do que a Sua palavra, inspirada pelo Teu Espírito, tenha a meditar, tenha a ministrar a Sua igreja nessa manhã. E quem crê diz amém? Queridos irmãos, você que gosta de anotar o sermão, hoje o nosso sermão, ele andará em 3 pontos principais. Na teologia, nós chamamos que nós pegamos o texto que iremos pregar e nós quebramos o texto. O que é isso? Nós organizamos, dividimos as partes para que nós possamos compreendê-lo e extrair todos os nutrientes necessários que Deus vai ministrar para a nossa vida. Então, a nossa primeira parte irá do verso 7 ao verso 8. E nós iremos ver sobre o Deus que abala as nações e preenche o templo com a sua glória. Amém? Depois nós iremos ver o versículo de número 9, parte A. A glória do novo templo será maior do que a do primeiro. E por último, versículo de número 9, parte B. O cumprimento da promessa da paz. E essa é a boa notícia do Natal. Quem está comigo diz amém? Para que esse texto faça mais sentido para nós hoje, vamos voltar a mais ou menos 2570 anos atrás, o período em que o profeta Ageu estava profetizando. O livro de Ageu, irmãos, ele é ambientado no período pós-exílico, escrito especificamente cerca de 520 a.C., durante o reinado de Dário,
I da Pérsia. O povo de Judá havia retornado do exílio babilônico com uma missão muito clara que Deus havia dado a eles: reconstruir Jerusalém. E principalmente, a missão principal que Deus deu a eles não foi meramente reconstruir uma cidade, mas começando reconstruindo o templo. Por que reconstruindo o templo? Porque o templo era um sinal da presença e do governo de Deus no meio do povo. E acontece então que após o decreto de Ciro, rei da Pérsia, em 538 a.C., permitindo que os judeus retornassem a Jerusalém, cerca de 50.000 israelitas retornaram a Jerusalém sob a liderança de Zorobabel. Inicialmente, o povo começou até a reconstrução do templo, mas acontece que com o passar do tempo, por causa das dificuldades econômicas e dos inimigos locais, eles pararam com a reconstrução. E a Bíblia nos relata, o profeta Ageu, no capítulo de número 1, o capítulo que antecede o capítulo que estamos lendo, diz que nesse período o povo de Israel priorizou as suas próprias casas e os seus próprios interesses, negligenciando assim a obra de Deus. Então, em 1520, é nesse contexto que se inicia o ministério do profeta Ageu, em que Deus levanta esse profeta para confrontar e, ao mesmo tempo, confortar e encorajar o povo de Deus a voltar à missão, à obra que Deus havia confiado. Deus os havia chamado a refletir sobre suas prioridades e retornar à tarefa de reconstrução. Ageu enfatizou que a negligência que o povo de Deus, durante um período de tempo, teve com o templo, com a casa de Deus, provocou nas suas vidas um monte de consequências, como seca, colheitas frustradas e uma sensação de vazio. Só que acontece, meus irmãos, que enquanto trabalhavam, o povo começou a comparar essa reconstrução desse novo templo com um templo anterior, o de Salomão. Assim que o profeta Ageu, de forma muito específica, ele vai iniciar, ele vai trabalhar com o coração deles, ele vai ensinar eles que era importante eles, além de priorizar as suas casas, mas voltarem a priorizar a reconstrução do templo, do tabernáculo. Acontece que eles voltam, só que quando eles voltam comparando a obra atual com o templo de Salomão, que cá entre nós. Como comparar qualquer obra construída com o templo de Salomão? Principalmente os saudosistas, os judeus, os israelitas, acima de 75 anos, que participaram, que viram a glória, a Shekinah de Deus, vindo, selando aquele monumento, aquela linda obra. Eles tinham entre o povo de Deus aquele sentimento assim: nossa, como que pode ser isso? Como comparar esse espaço, esse templo pequeno, perto do templo de Salomão? É nesse contexto de desânimo, de comparação, de frustração, que Deus, por meio do profeta Ageu, traz uma mensagem de encorajamento. Deus promete que o templo, apesar de parecer menor, será cheio de uma glória maior até do que a do templo de Salomão. E essa glória não seria definida por riqueza material ou esplendor humano, mas essa glória seria definida pela divindade, pela glória de Deus habitando dentro deste templo. Com esse pano de fundo, estamos juntos? Vamos ao nosso primeiro ponto. O Deus que abala as nações e preenche o templo com a sua glória. De olho no texto comigo, versículo 7 ao versículo 8. Palavra do Senhor para nós nessa manhã. Farei tremer todas as nações e serão trazidas as coisas preciosas de todas as... E encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos, porque minha prata e meu é ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Olhando com cuidado para o texto,
né, nós podemos ver que Deus declara duas coisas. Quais são as duas coisas que Deus declara aqui? Primeira, que Deus fará tremer as nações. Segunda coisa que Deus declara é que, além de tremer as nações, Deus está falando, por intermédio do profeta Ageu, que ele vai reunir as riquezas desses povos, a fim de que essas riquezas fossem usadas para a reconstrução do templo, da casa do Senhor. Essa afirmação de Deus aponta para a soberania de Deus, não apenas sobre o povo de Israel, mas sobre todos os povos, e a sua capacidade soberana de mobilizar recursos para o cumprimento de seus propósitos. No dias de Ageu, meus irmãos, esse tremor, ele teve até um cumprimento inicial. Por exemplo, os governantes persas como Dário, Ciro, facilitaram a reconstrução do templo por meio de concessões financeiras. Essa provisão inesperada demonstrava que Deus não dependia dos homens e nem dependia do seu próprio povo para executar o seu propósito eterno, que o projeto de Deus não estava a despeito, não estava debaixo da vontade do povo de Israel, mas de que a vontade de Deus, mesmo quando Israel falhava, Deus continuava e os seus planos não poderiam e nunca serão frustrados. Isaías também profetizou sobre isso no capítulo 60, abra a Bíblia comigo, Isaías capítulo 60, versículo de número 15. Olha que interessante esse versículo, meus irmãos. Olha o que diz o profeta Isaías, capítulo 60, versículo de número 5. Quem achou, diz amém. Quem não achou, tem uma palavra de revelação, índice. Lá tem o número da página. Isaías 60, capítulo de número 5, diz: então você olhará. Isso aqui é uma profecia anterior, tá, Ageu? Então você olhará e ficará radiante, o seu coração vibrará e se encherá de alegria. A riqueza dos mares será trazida a você, e a você virão as riquezas das nações. Queridos irmãos, Deus acertou em cheio o coração dos israelitas. Sabe por quê? Uma das suas maiores preocupações não era não obedecer a Deus, mas era como obedecer a Deus. A preocupação deles, qual é a viabilidade desse projeto? Sendo que nós passamos aqui os últimos 16 anos priorizando a nossa casa, priorizando a nossa vida, nos esquecemos da casa do Senhor. Profeta Ageu, a gente não tem mais recurso, porque a gente gastou tudo que tinha na nossa vida, no nosso templo pessoal, individual, nas nossas casas. A gente não tem mais recurso. Acontece que Deus acertou em cheio o coração deles. O profeta já havia exortado no capítulo anterior sobre isso, que eles se sentiam incapazes, mas agora Deus diz que vai mover as nações e os recursos das nações. Dessa forma, Deus está reafirmando a sua fidelidade e soberania, mostrando que até quando o seu povo falha, o seu propósito permanece firme para sempre. Deus é poderoso o suficiente, irmãos, para mover o céu, para mover a terra, para cumprir o seu propósito. Agora, aqui está a relação dessa profecia de Ageu, desse contexto que estamos falando, com o Natal. É interessante observar esse paralelo, irmãos. Esse tremor que o profeta Ageu diz, que o profeta menciona, aponta não apenas para Deus mobilizando as nações vizinhas de Israel, para trazerem recursos, liberarem concessões financeiras para a construção do templo. Aqui fala sobre algo muito maior. Fala sobre um abalo, não abalo apenas local, não apenas um abalo geográfico, mas fala de um abalo cósmico, em que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, vem ao mundo. O nascimento de Jesus abalou a história, irmãos, de maneira radical, afetando não apenas as nações e pessoas específicas, mas mudando o rumo da nossa história por completo.
O impacto da vinda de Jesus, foi sentida desde os pastores simples nos campos, até dentro dos impérios, até dentro dos grandes governadores. Todos sentiram o abalo cósmico da chegada de Jesus Cristo ao mundo. O nascimento de Jesus é o cumprimento pleno da profecia de Ageu. E Ageu está falando que vai chegar um tempo em que diz o Senhor dos Exércitos que Deus irá abalar, irá fazer tremer as nações. Isso começou no pontapé inicial, com Dário, com Ciro, pontapé inicial. Isso era só uma imagem profética daquilo que Deus havia cumprir plenamente em Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo abalou uma jovem de Nazaré chamada Maria. Maria viu a sua vida ser transformada de forma profunda. Ela foi chamada a carregar no ventre o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Essa notícia, meus irmãos, para uma pessoa que ainda não havia se casado, que estava no período de noivado, que estava se preparando para o casamento, essa pessoa ficar grávida era motivo de escândalo. E, segundo o Talmud, a lei judaica, ela deveria ser apedrejada até a morte, porque quem ia acreditar que Maria estava carregando o Filho de Deus, e não o filho do padeiro, ao invés do carpinteiro? Quem que ia acreditar nessa notícia, meus irmãos? José acreditou. Deus abalou a vida de Maria, mas Deus também abalou a vida de José. José, meus irmãos, teve que ter uma fé inabalável. José teve que ter uma fé e uma confiança em Deus que ia além da sua honra, que ia além da sua justiça própria. José não havia tempo de se explicar para as pessoas. José só recebeu um mando de Deus: saia daí, apenas saia desse lugar. E assim Deus foi livrando essa família de diversas oportunidades deles serem mortos. Meus irmãos, Deus abalou a vida da jovem Maria, Deus abalou a vida do carpinteiro justo José, e sabe o que é a profecia de Ageu? Que Deus irá abalar todas as nações. E sabe o que Deus abalou? Certo dia, chegou algumas pessoas, levaram uma notícia, queria colocar o império de cabeça para baixo. Certo dia, chegaram e contaram para Herodes, o imperador romano, o homem de maior poder no mundo, do mundo inteiro, o homem mais poderoso do mundo inteiro, recebeu a notícia que havia nascido o novo rei, que nasceu o novo rei, aquele que seria o rei dos reis. Esse homem, chamado Herodes, ficou tão conturbado que ele decretou que crianças de 0 a 2 anos deveriam ser tragicamente mortas, com o objetivo de tentar aniquilar o enviado de Deus ao mundo que viria de julgar as nações. E Deus é tão poderoso que falou com a família de José e Maria de diversas formas, de diversas maneiras, alertando eles, guiando eles, porque bendita não era Maria e o fruto do seu ventre, bendito é Jesus Cristo que está no ventre de Maria. E Jesus Cristo, como portador do novo mundo, como portador do novo reino, o reino de justiça, paz e alegria, ele chegou ao mundo abalando tudo, abalando pastores, abalando uma jovem Maria, abalando o carpinteiro justo, abalando Herodes, abalando o império todo, porque o rei chegou. A notícia do Natal é a notícia de que o rei chegou. O rei chegou, gente. E quando o rei chega, o que os homens fazem? Os homens fazem aquilo que os magos fizeram. O que os magos fizeram? Vocês lembram disso? O que eles levaram para Jesus? O que era? Ouro, incenso e mirra, se cumprindo plenamente a profecia de Ageu, que Deus não iria apenas
tremer as nações. Deus iria trazer as coisas preciosas das outras nações. E isso se cumpre cabalmente porque esses magos, eles não eram judeus. Eles eram de nações gentílicas vindo até Jesus, entregando a Jesus não apenas simples oferendas. Eu sei que devido ao nosso folclore brasileiro, a gente quando fala de ouro, incenso e mirra, para nós para nós o ouro é mais caro que o incenso e mirra, né? Mas naquela época, meus irmãos, ouro, incenso e mirra era de muito valor. De muito valor. Para ter uma mirra era como se encontrar uma pedra de ouro. É caro para ter esse óleo extraído das maneiras mais dificultosas, para acender, para ofertar a pessoas importantes, especiais. Nós vemos, meus irmãos, que o ouro não tem o valor por causa do ouro, mas pelo que o ouro simbolizava. Quando os magos chegam até Jesus trazendo esse presente do ouro a Jesus, o ouro, sabe o que significava? Eu estou dando presente a um rei. O ouro significa realeza. Eu estou dando presente a um rei, ou seja, esses sábios reconheceram que aquele que nasceu não era apenas uma pessoa de muita autoridade, mas era a pessoa que tinha autoridade sobre todas as autoridades. Por isso levaram ouro. Você é rei. Junto com o rei, junto com o ouro, que simbolizava rei, que reconhecimento de que Jesus era rei, levaram incenso. Você sabe qual é o significado do incenso? Incenso, meus irmãos, significa divindade. Sabe por quê? Onde que era usado o incenso? Dentro do templo, dentro do tabernáculo. Era usado dentro desses lugares. Ou seja, ouro e incenso estava simbolizando assim, que eu estou diante não apenas de um rei, eu estou diante de Deus, de um divino rei, o rei divinal. Eu estou diante de um rei que é Deus. Esse Deus é rei. E o terceiro presente, para mim, ele é completamente inusitado. Mirra. Você tem noção do impacto disso? Sabe por que era usado mirra? Mirra era usado para envelopar, uma palavra moderna, uma palavra para envelopar mortos. No processo ali de guardá-los, de uma busca de uma preservação, mirra era usado para isso, para colocar sobre os lenços de mortos. Deixa eu te falar uma coisa, a cruz sempre foi a sombra de Jesus Cristo, até no seu nascimento. Como que um bebê recebe um presente que era dado apenas para colocar sobre corpos mortos? Porque Jesus Cristo não veio ao mundo para passar férias. Jesus Cristo veio ao mundo com um objetivo claro: morrer por nós. Nos tomar como resgate para Deus. A cruz já esteve presente em Cristo desde o seu nascimento. E esses presentes foi dado a Cristo, se cumprindo assim plenamente o que Deus havia dito 520 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, de que ele faria tremer as nações e trazer os recursos preciosos das nações para a fim de reconstruir o seu templo. E com isso nós chegamos no segundo ponto. A glória do novo templo será maior do que a do primeiro. De olho no texto, Ageu capítulo 2, verso de número 9. Ageu, capítulo 2, verso de número 9, diz: a glória desta casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. O versículo 9 de Ageu, irmãos, traz uma mensagem poderosa de encorajamento a um povo desanimado com as limitações visíveis da reconstrução do templo. No entanto, Deus redefine o conceito de glória e Deus vai redefinir o conceito de templo. Porque para pensar, eles estavam 16 anos investindo seus recursos, sua vida, se esquecendo da casa de Deus e priorizando apenas na sua própria casa. Lembre, por que eles ficaram priorizando sua própria casa? Eles estavam presos no exílio babilônico. Eles estavam presos, daí Deus fala assim: reconstruam Jerusalém, mas comecem pela casa do Senhor. Eles começaram primeiro pelas suas casas, depois com a casa do Senhor.
E eles investiram todos os seus recursos, não havia mais recursos para reconstruir o templo. Eles estavam sem fé, eles estavam desanimados, e eles estavam carregados, sabe com qual? Um peso de culpa. Um peso de culpa porque eles investiram todos os seus recursos em suas próprias casas, em suas próprias vidas, se esquecendo do projeto de Deus. Então, além de estar sem grana, sem fé, eles estavam se sentindo culpados. Mas acontece que o profeta Ageu, inspirado, é interessante que o capítulo de número 1 é Deus descendo a caixa dada neles. No capítulo de número 2 é Deus encorajando eles. É Deus trazendo o coração deles lá do pó, lá da culpa, lá do erro, lá do constrangimento. É Deus pegando o coração deles e falando assim: a glória desta última casa será maior do que a primeira. Na mente deles é: uau, quer dizer que o templo de Deus será maior. A glória de Deus nesse templo será maior do que a de Salomão. Uau, que obra incrível! Deus, meus irmãos, vai redefinir para eles o conceito de templo. Porque enquanto na mente deles a glória do templo estava nas pedras preciosas, para Deus a glória do templo estava na pessoa do sumo sacerdote que iria entrar dentro desse templo, Jesus Cristo. Nós precisamos, meus irmãos, entender o papel do templo na redenção, na história da humanidade. Tem um livro muito legal, que se chama A Igreja, a Missão e o Templo, de J.K. Bale. Ele destaca que o templo é uma constante na narrativa bíblica. Repare nisso, preste atenção. A sua forma e função evoluem de acordo com os propósitos redentores de Deus. Você sabia que ao total na história bíblica nós temos cerca de 5 passagens, 5 momentos importantes que falam do templo de Deus? Retorne comigo lá para Gênesis 1. Você sabia que o Éden é o primeiro templo? Por que o Éden é o primeiro templo? Era o lugar onde Deus criou para se encontrar com o homem. O templo ele tem uma característica. O templo foi criado para o homem se encontrar com Deus. Do Éden, então, é como se fosse o primeiro templo que Deus criou. E naquele primeiro templo, o homem e a mulher caminhavam com Cristo, e os efeitos daquele encontro provocavam neles um senso de completude, de completamente conhecer a Deus, de estar ali diante da presença de Deus. O segundo templo na história nós temos o tabernáculo, e mais à frente nós temos também o templo de Salomão. No Antigo Testamento Deus ordena a construção do tabernáculo e mais tarde também o templo de Salomão. Esses lugares eram a expressão, a manifestação da presença de Deus. Agora, limitada pelo pecado dos homens, nós vemos que ainda assim ali era o lugar onde Deus se encontrava com o seu povo. Não desanima não. Nós temos agora o templo de Deus. A glória do segundo templo, que é em Cristo. O conceito de templo em Cristo atinge o seu clímax. Guarde isso no seu coração. O conceito de templo em Jesus atinge o seu clímax. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, Ele é o verdadeiro templo, aonde Deus em toda a plenitude habita, como diz o apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 9. É muito interessante que ele diz assim, ó: em Cristo habita toda a plenitude de Deus. Irmãos, essa notícia é muito forte para o nosso coração. Essa notícia em que Cristo é o templo de Deus deve mexer com os nossos corações. Mas acontece que não para por aí. Se Jesus Cristo é o clímax dos templos, nós vamos ver que agora Jesus Cristo redefine o conceito de templo. E agora, se Deus vinha em lugares feitos e manifestava a sua glória dentro de lugares feitos e fabricados por mãos humanas, agora em 1 Coríntios 15, capítulo 3, verso 16, o apóstolo Paulo vai dizer: vocês agora são o templo de Deus, e o Espírito de Deus habita em vocês. Não é você o templo de Deus, é vocês.
O apóstolo Pedro vai completar esse conceito petrino de templo de Deus, dizendo que nós, porém, somos pedras vivas, plural, de uma casa espiritual. Ou seja, eu não sou o templo de Deus sozinho. Ê, varão, cuida do templo, hein? Não, irmãos, nós somos pedra de um templo. Nós não somos o templo, nós somos só uma pedra. Nós só somos templo quando a nossa pedra está conectada ao templo. Enquanto a minha pedra não está dentro do templo, eu só sou uma pedra. Mas eu não sou o templo. Pedra só é templo quando ela está conectada com outras pedras, numa edificação na qual o sumo sacerdote dita as regras. Então agora a igreja é o templo de Deus. Não porque o cristão ele é a igreja sozinho, mas porque o cristão agora, junto a outros cristãos, carregam entre eles o Espírito de Deus. E por último, a nossa maior esperança, o último templo revelado, que é o que nós estamos aguardando, é a Nova Jerusalém, como templo final. A história culmina em Apocalipse 21, 22, onde a Nova Jerusalém não possui o templo físico. Sabe por quê? Sabe por quê que a Nova Jerusalém não possui um templo físico? Porque, como diz o texto, o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Toda a terra será o templo de Deus. Novos céus e nova terra será completamente o templo de Deus. Sabe por quê? Porque será o lugar onde Deus estará em plenitude, se encontrando com o seu povo para sempre. Por isso que vale a pena nos mantermos fiéis, renunciar o pecado, andarmos em santidade, obedecermos a Deus todos os dias. É melhor nessa terra passarmos por dificuldade, buscarmos santidade, buscarmos obedecer a Deus e passar uma eternidade com Ele nos céus, do que passar meros 40, 30 anos desfrutando de prazer nessa terra e uma eternidade no inferno. Jesus é o templo de Deus, irmãos. E o Natal atinge o seu clímax com Cristo. E agora nós chegamos ao nosso terceiro ponto. O que este templo provoca em nós? O que este templo nos fala? O que este templo ministra ao nosso coração? Nosso ponto 3 é o cumprimento da promessa da paz. Versículo de número 9, parte B. Olha o texto comigo lá. Olha o texto comigo. O que diz ali o texto? Versículo de número 9, parte B. E neste lugar, o que eu vou dar a vocês? Eu vou dar o quê? A paz. O que o homem, então, se cada templo na história tinha um efeito, esse encontro de Deus e o homem na história, esse encontro de Deus com o homem na história produziam efeitos, não é verdade? Por exemplo, no Éden, quando Deus se encontrava com o homem, o que o homem se sentia? Pleno, completo. No templo de Moisés, no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão, o que era o sinal? Do governo, da presença de Deus, o esplêndido da presença de Deus no meio do seu povo. Em Cristo Jesus, agora o que nós temos, meus irmãos? O que é o nosso grande templo? O que nós temos? Abra comigo Lucas capítulo 2, versículo de número 14. Lucas capítulo 2, versículo de número 14. Quais são os efeitos desse encontro, já que Jesus Cristo é o templo de Deus? Essa notícia é dada pela boca dos anjos, por intermédio de cântico. Diz assim o texto: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, aos quais Ele concede seu favor. Os anjos cantam: agora haverá paz na terra. Sabe por que haverá paz na terra? Porque o Senhor dos Exércitos desceu. O novo rei chegou para resgatar e buscar o seu povo. É interessante que os anjos, no capítulo 2 ainda de Lucas, a história narra do verso 9 ao 15, a primeira palavra quando o anjo fala é: não tenham medo. Essa declaração é significativa, irmãos. Sabe por quê? Porque descortina como estava o coração da humanidade até então, antes de Cristo.
O coração da humanidade tinha medo. É assolada por terrores, por rumores, por horrores. É isso que nós somos quando estamos distantes de Cristo, temos medo. Construímos nossos impérios na força da nossa garra, da nossa sabedoria, mas muitas vezes todos os nossos templos que construímos, a base dele é o medo de ficar pobre, é o medo de passar fome, é o medo de sofrer, é o medo. Grandes construções, lindas, maravilhosas, podem ter o fundamento medo. Eu tenho medo, eu vou construir uma casa bem grande, porque eu tenho medo de no final da vida, eu não ter um lugar onde eu tenho medo, e eu trabalho, eu conquisto, esqueço de todos, e eu vou, porque no fim das contas, eu tenho medo. Eu tenho medo, simplesmente. Os anjos chegam e falam, não tenham medo. Não tenham medo. Acerta o coração dentro da humanidade. Acerta o lugar que mais assola o nosso coração. Que mais faz a gente correr atrás de recurso. O que faz a gente correr atrás de recurso, no fim das contas, é o medo de não ter recurso. O que nos faz ir atrás de emprego é o medo de ficar desempregado. A base, muitas vezes, da nossa vida está construída sobre o medo. Mas a boa notícia do Natal para nós nessa manhã é que Deus está dizendo, não tenham medo. Eu trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, nasceu o Cristo, o Senhor, o Salvador. A notícia do Natal é a boa nova para nós, de que o fundamento da nossa vida não será mais o medo, será Cristo. Aleluia. Será Cristo. Nós iremos andar na contramão. Vocês não vão ter medo. Vocês vão ter no firme fundamento que é Cristo. E Cristo troca o medo, sabe pelo quê? Pela paz. Glória em excelsis Deo. Glória a Deus nas maiores alturas. E paz na terra entre os homens. Deus tira o medo e Deus coloca a paz. Agora nós temos paz. Por que nós devemos valorizar essa paz, irmãos? Por causa da forma de como Deus conquistou a paz. De que forma que Deus conquistou a paz? O Pai enviando o seu Filho de forma santa, como um frágil bebê, para travar a maior guerra dos séculos, a guerra da inimizade que existia entre nós e Deus. Deus enviou seu Filho com o objetivo de ir para a cruz, não porque Ele queria trazer uma mensagem moral dos 7 passos para a vida abnegada, não. Deus enviou seu Filho para morrer numa cruz, para saciar a ira de Deus e para oportunizar o nosso encontro com Deus. João 14:6, Jesus é o caminho, Jesus é verdade, Jesus é a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Jesus oportunizou o nosso encontro com Deus, Jesus oportunizou a nossa paz com Deus, e agora nós temos relação com Deus. Jesus conquistou isso com alto preço. A paz, e preste atenção nisso, a paz que nós desfrutamos como cristãos foi conquistada por sangue e lágrimas na cruz. Nós devemos valorizar essa paz, irmãos. Nós devemos valorizar essa paz. Porque a nossa paz, a paz que excede todo entendimento, foi conquistada de maneira sacrificial na cruz. Aqui fica uma pergunta. Pastor, então, diante dessa notícia, como que eu posso responder a isso? Vamos olhar para o texto. O que Deus disse que faria nas nações? Tremer as nações e recolher os recursos. Fica calmo que eu não vou fazer uma oferta, tá? Fica calmo. Lindo seria, entrar 2025, né? Um caixão para oferta, para a gente seguir a obra aqui, glória. Se Deus tocar no teu coração, deixa eu fazer.
Mas onde está o seu tesouro, ali está o seu. Duas coisas que Deus falou que faria através do profeta Ageu. Sabe o quê? Tremer as nações e trazer os recursos. Vamos traduzir recursos para o nosso coração, porque onde está o tesouro, ali estará o nosso. Duas coisas Deus quer fazer na sua vida nesse Natal: tremê-la, tremer sua vida. Mas eu e José estamos casando aqui, nós temos o plano para ir para lá, nós vamos para lá, traçamos a nossa vida. Deus vem e envia um bebê. Mudou completamente. A primeira notícia que Deus quer fazer nesse Natal para a sua vida é muitas vezes mudar a rota. Considere se todos os seus projetos para 2025 estão debaixo da vontade de Deus ou simplesmente do seu coração. Quando você vai decidir alguma coisa para 2025? Já estamos entrando no embalo para sermões de ano novo, né? Quando nós vamos decidir para 2025, qual é a base que nós usamos para dizer, essa porta eu entro, essa oportunidade eu aceito, ou essa porta eu não entro? Olha para quem está do seu lado e diz assim: toda porta que se abre, nem sempre é para entrarmos. E toda porta fechada em nossa cara não significa que nós não devemos bater. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? A base que nós escolhemos e fundamentamos a nossa vida é: se eu sou aceito, se eu sou amado neste lugar, então eu fico. A base, por exemplo, da relação matrimonial é a aliança em Cristo. E não se o cônjuge me faz feliz ou não. Nós não casamos em primeira instância para fazer outro feliz e nem para ser feliz. Nós casamos para glorificar a Deus. E quando dois pecadores olham para o outro e falam, eu vou glorificar a Deus, e o outro olha, eu também vou glorificar a Deus. E o marido olha, eu vou glorificar a Deus como? Amando você como Cristo amou a igreja. E a mulher olha, eu vou te amar, assim como a noiva de Apocalipse amará o cordeiro em plenitude, em amor e graça. Aí, meu irmão, não tem pecado, não tem dificuldade que vai tocar, que vai abalar esse matrimônio. Na nossa vida também, como que nós, meus irmãos, vamos fundamentar a nossa vida com base no quê? Na glória de Deus. Essa oportunidade glorifica a Deus? Essa oportunidade vai fazer Jesus mais conhecido? Essa oportunidade vai me tornar mais parecido com Jesus? A boa notícia do Natal é que Deus quer tremer os nossos corações. Deus quer abalar os nossos planos. Deus que muitas vezes, meus irmãos, quer ser aquela pulga atrás da nossa orelha e fala, meu filho, cuidado. Meu filho, reveja, calma. Busque o conselho nas Escrituras. Antes de qualquer coisa, busque a mim. Queridos irmãos, a questão não é que sempre que nós recorrermos a Deus, nós teremos as escolhas potencialmente incríveis. Para a vida de apóstolo Paulo, o judeu dos judeus, o mestre dos mestres, deixar de ser a elite da vida religiosa da época, para se tornar missionário, era um passo visualmente glorioso? Não era. Não era nada glorioso essa atitude, mas era a vontade de Deus para a vida dele, amém? A questão é, qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Final de ano, nós temos que rever esses conceitos. Qual que é a vontade de Deus? Não é o que eu quero, não é o que é melhor para mim, é o que glorifica a Deus. Essa é uma vida que não tem a base do medo, mas tem a base de Cristo Jesus para a sua vida, o que glorifica a Deus. E por último, Deus diz que vai trazer os recursos para cumprir o seu propósito na reconstrução do templo. Sabe o que Deus quer fazer? Trazer o seu coração. Ano de 2024 é um ano em que Deus trabalha nas nossas vidas de forma incrível, de maneiras incríveis. Mas ano 2025, guarde isso no seu coração. Não é sobre o que fazemos, mas que coração nós fazemos o que fazemos. Quantas vezes nós entramos aqui dentro desse templo? Somos membros de uma igreja reformada,
mas o nosso coração está lá na 4ª Avenida, na 3ª Avenida, na Avenida Brasil, na praia, no meu almoço. Meu Deus, o pastor não termina. Meu Deus, 12h15, o pastor não termina, eu tenho que almoçar com a minha família. Meu Deus, 15 minutos. Sabe, gente, eu sei que, e realmente a gente não passa por isso aqui, tá? Eu usei um exemplo porque a gente não tem isso mesmo. Não, mas é verdade. Graças a Deus nós temos uma membresia muito graciosa nisso. Eu estou usando um exemplo de muitas vezes que a gente está aqui, mas o nosso coração não está. A gente está aqui, mas gente, a mensagem do Natal é que o nosso coração tem que estar onde o nosso corpo está. Nós não podemos andar desassociados do nosso coração. Ah, então, pastor, eu vou viver a vida cristã assim, vou lá, só o fato de eu bater a carteirinha já está na bênção. Não. Nós somos chamados a cultuar a Deus, a viver a igreja de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Cuidado com as distrações. Porque as distrações que o povo de Deus, imagina comigo, crente, amado de Jesus Cristo, o povo de Deus foi liberto do exílio babilônico, você lembra disso? Acabamos de falar, meu Deus do céu, eles foram libertos dos babilônicos, isso é maravilhoso, não é? Imagina, nós temos aqui uma galera entre 30 a 40 anos, majoritariamente falando, vamos dizer que nós fomos levados, quando crianças, todos nós aqui juntos, quando crianças, a sermos presos, a ficarmos escravos de uma outra nação, de uma nação que a gente não gosta, sei lá, Argentina. A gente ficou lá sendo subjugado por eles, julgados por eles. Aí Deus, depois de 80 anos, nós estamos no final da nossa vida, Deus nos liberta daquele lugar e nos faz retornar à nossa nação. A gente fica tão feliz que Deus fez, que a gente começa e a gente recebe uma ordem assim, ó, primeiro o templo, depois a cidade. O que o povo fez? Primeiro a cidade, primeiro a minha casa, depois o templo. Ou seja, eu me esqueci da vontade de Deus. Eu me esqueci da prioridade. O Deus que me libertou, ele só é bom para me libertar, não para me governar. O Deus que te libertou tem que ser tão bom, não apenas para libertar você do pecado, mas também para governar a sua vida, para andar nessa terra segundo a vontade dele. O nosso coração precisa estar no Evangelho, no centro da glória de Deus. Aí você pode falar bem assim, pastor Luiz, é impossível, pastor, eu já tentei. Eu faço devocional durante a semana e não consigo. Pastor, eu não consigo ter essa fé que você está falando. Volta para o texto. Vamos extrair mais uma pepita de ouro desse texto. Vamos extrair mais um nutriente maravilhoso desse texto. Olha o que diz ali, verso 7. Farei. Quem que fará? Quem que irá fazer? Deus. E serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações. Encherei. Quem que vai encher? Diz quem? O Senhor dos Exércitos. Minha é a prata. Ó, Deus falando, minha prata, meu ouro. Minha, não é de vocês, é minha. Eu sou dono disso. Verso 9. E a glória deste novo templo será maior do que a primeira. Diz quem? O Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz. Diz quem? Deus fará isso. Deus fará isso. Deus fará. Se você tem medo e não consegue encontrar a paz, Deus te dará a paz. Está nas mãos de Deus a paz que você procura. Se você não é cristão e nos visita pela primeira vez, ou simplesmente você não é cristão, eu te digo, a paz que você procura só é encontrada em Deus. A notícia do Natal é a notícia de que a paz é possível por causa que Cristo tornou possível. Jesus é o mediador entre nós e o Pai. E assim como o profeta levantado por Deus, usou várias vezes dizendo que Deus fará. Se esse ano as coisas não saíram conforme o planejado, não tenha medo, porque Deus fará o que Ele quer fazer. E nem a sua petulância, e nem a sua sabedoria,
e nem o seu coração duro irá parar o que Deus quer fazer na sua vida. Deus, ele vem cavalgando. Deus acertou o apóstolo Paulo em cheio e derrubou ele. Da mesma forma, Deus continua nos caçando com seus laços de amor e nos mostrando que Ele sabe o que é melhor para nós. E se Ele muitas vezes nos derruba ao chão, frustra os nossos planos, é porque Ele sabe que o propósito dele para nós é o que trará realmente a paz.